Boa tarde. Pastora, boa tarde, a paz. Boa tarde, paz do Senhor. Tudo bom, amado? Tudo bom, mãezona? Opa, filhão. Tudo Tem tranquilo? muita gente me pediu o link hoje. Glória a Deus, hein, pastora? Opa, que ótimo. Achei. Estamos aqui. Vai. Temos aqui, espero mais um pouquinho. Como é que você... A gente aguarda mais ou menos até umas 4h05. Aí começa às 4h05 e o pessoal vai entrando. O normal dessa sala é o pessoal 4h05 já tem a maioria e o pessoal vai entrando até umas 4h20, porque tem muita gente que vem do trabalho, abre do trabalho, né? Sim, sim. E eu, de qualquer maneira, eu vou deixar gravado e vou colocar lá no nosso site da Rede Supere. E aí, se a senhora quiser, eu posso botar no YouTube para a senhora. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, querido. Vai ser top. Tem muita gente me pediu. Normalmente... Olha quem tá aí! Eu vou entrar, vou abrir agora. É muito linda, minha filha. Pastora, não falta mesmo. Onde a senhora está, eu estou também. Amo a senhora de paixão. E eu também. Eu vou abrir aqui no meu celular. Ah, meu amor, obrigada pelo carinho. Vocês são muito maravilhosos. Muito obrigada. Boa tarde, pastora, graça e paz. É Leila. Oi, Leila. Boa tarde. Boa Vamos tarde. aí, o pessoal está chegando. Amém. Vou esperar, então, até às 16h05, como orientada, tá? Para nós começarmos, tá bom? Aí a gente começa com uma palavra de oração, e aí a gente vai falar um pouco sobre as mulheres e o discipulado. Bom? Que tema lindo. Vamos falar. Estamos aqui com a Janaína Bravo, Márcia, Juliana, Graziella. Olha aí. Vai ser muito bom. Muito bom. Acho que conseguiu. Tá. E desliga teu áudio. Eu acho que hoje, em nome de Jesus, vamos ter recorde nessa sala, hein, pastora? Amém, amém. Pastor, uma pergunta que eu faço. A senhora, eu posso assistir ou a senhora quer que eu saia para a senhora ficar à vontade para a gente? Posso assistir? Não, pode assistir. Fique à vontade. Amém. Mas aí, como eu estava falando com a senhora, quando a gente postou lá no nosso Instagram, houve muito pedido de link.
E aí ótimo. a gente abriu, falei, não, eu não posso deixar essa bênção retida, não. A gente tem que abrir para todo mundo. Poxa, Marcos, que alegria! Eu fico muito feliz de saber que eu posso estar sendo usada como instrumento. Eu espero em Deus que tudo que vai ser dito aqui venha agregar. Olha a minha filha entrando aí, ó, minha filha Luciane. Vai ser muito bom. Falta um minutinho para nós entrar. Ó, tem gente aqui da Rede Verde, eu chamei o povo da Rede Verde. Tá? Amém. Porque começaram a perguntar, aí eu passei, ó. Passei lá o link, ó, a Leila aí, ó. Tem gente aí da rede também. E as meninas estão entrando, olha que lindo. Ó, as meninas entrando. Olha. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu sou o Marcos Ferreira, eu sou o gestor da Rede Supere, e a gente tem a honra hoje de estar recebendo a pastora Valéria Feliciano, que é a pastora da Rede Verde, da Igreja Batista Atitude. A pastora Valéria, ela tem... A senhora falou no sábado, são mais de 160 já, né, pastora? Células? Sim. A pastora Valéria tem 160 células. Ela vai estar trazendo uma palavra maravilhosa para a gente hoje sobre o discipulado com as meninas. Eu tenho certeza, se você tem cinto aí na sua cadeira, coloque o cinto, que eu tenho certeza que... Eu costumo dizer que os discipuladores, eles discipulam quando não querem discipular, pela influência. Pastora Valéria, a gente já conhecia a pastora Valéria quando ela ainda não era pastora de rede, ainda era pastora de distrito, mas já influenciava muito a mim e a minha família, Luciane. A gente sempre teve um carinho muito grande por ela, sempre nos ensinou. Eu posso dizer que 2 pastores da igreja sempre nos influenciaram muito, além do pastor Josué, o pastor Luizinho e a pastora Valéria, pelo seu caráter cristão, pelo seu jeito de conduzir, de levar as ovelhas, então sempre influenciou a gente. E não é à toa que a gente sempre fala que é a nossa mãezona, né, pastora? Pastora, e é uma honra. A gente pode fazer uma oração pela sua vida para a gente começar? Por favor, Então, eu vou pedir para a sua filhona para estar fazendo uma oração para a senhora, para a Luciane. Opa! Muita menina que queria estar fazendo isso. Mas eu vou pedir para a Luciane estar fazendo uma oração para a senhora. Uma honra, pastora. A senhora está aqui com a gente. Eu amo, sabe que eu amo a senhora de paixão, né? E é amo demais, demais, demais. Recíproco, filha. Vamos orar, então? Vamos. Obrigada, Paizinho, por mais esse dia maravilhoso, Pai, na sua presença. A gente vem agradecer por tudo que a gente vive, Pai, porque só em acordar, Senhor, é um milagre. Só em levantar, abrir o olho é um milagre, Pai. E eu venho aqui, Pai, lhe pedindo pela pastora Valéria, que o Senhor derrume a sua unção para a pastora falar nos nossos corações, Senhor. O que saia da boca da pastora, que venha direto para a gente, Pai, nos direcione para o seu caminho, Pai. Cuida da nossa pastora, cuida da família dela, Senhor. Cuida do ministério dela, que é gigantesco, Pai. Cuida da vida dela, Pai. Eu lhe peço no nome santo de Jesus. Cuida da nossa pastora. E obrigada, Pai, por estar aqui, por essas meninas que estão aqui, por esse povo estar aqui, Pai, falando de Ti, Pai, falando do Seu Evangelho, falando de tudo de bom que vem de Ti, Senhor. Eu lhe agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigada, minha filha Luciane, meu filho Marcos. Amém. É um presente, vocês dois são presentes de Deus na minha vida. Amém. E tivemos, assim, oportunidades dadas pelo Senhor de estarmos juntos e fazermos a obra junto. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pelo convite honroso. E eu glorifico ao Senhor. Glorifico ao Senhor. Bom, boa tarde mais uma vez a todas, né? Nós temos meninas e meninos aqui também, né?
Eu estou vendo alguns nomes masculinos aqui, eu não sei se a mulher está usando o smartphone do marido ou do parente, enfim, mas eu estou vendo aqui algumas presenças masculinas, e é bom também. Eu já tive o privilégio de alguns anos atrás, falar no culto dos homens, olha só, né? E sempre é muito bom poder estar juntos. Bom, e o tema ao qual eu vou falar, compartilhar, né, com as mulheres nessa tarde, eu procurei dar um tema, um título. O nosso querido Marcos, ele falou assim para mim, pastora, fala do discipulado feminino, né? A mulher dentro do discipulado. Aí eu singelamente pensei e falei, bom, por que não as mulheres e o discipulado? Por que isso? Aonde que vem a base do discipulado, né? Então, na verdade, o discipulado, Jesus, ele tinha 12 discípulos, apóstolos. Nós sabemos que Jesus, ele caminhava e as multidões iam com ele. Depois, ele foi diminuindo a quantidade de pessoas às quais ele relacionava, 570, ao chegar os 12, e se nós formos mais a fundo, 3, né? Aqueles que ele tinha mais intimidade. Mas será que era só isso? Não. Na verdade, as mulheres fizeram e fazem parte do rol de discípulos de Jesus. Nós, mulheres, também somos discípulas de Jesus. Mas se nós chegarmos um pouquinho, voltarmos um pouquinho ao tempo, para que nós venhamos ter uma base bíblica daquilo que nós vamos compartilhar nesta tarde, na verdade, em Mateus, no primeiro capítulo, quando fala da genealogia de Jesus, ali nós temos as matriarcas do discípulo. E há duas. Ali fala de Tamar, fala de Raabe. Essas duas mulheres, elas são colocadas na genealogia de Jesus em função da sua importância. Então, Jesus, ele dava importância às mulheres. Amém. Naquele tempo, sabemos nós, mulheres, crianças e os idosos não tinham muita relevância, mas não para Jesus. Mateus, no capítulo 1, dos versos 1 ao 16, a genealogia de Jesus, nós encontramos Tamar e encontramos Raabe. Mas também no Evangelho de Lucas, elas têm o status de discípula. Então, nós vamos mais no contexto da palavra discipulado. Aonde está isso, pastora? Eu quero ler para você. Em Lucas, capítulo 8, dos versos 1 ao 3, olha o que diz a palavra de Deus. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e algumas mulheres. Haviam sido livres de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então, eu quero dizer para você que quando nós pensamos nos 12 discípulos, nós podemos também inserir Maria Madalena, Joana, Susana e tantas outras. Então, Jesus, ele dava a real importância às mulheres como suas discípulas.
Em João, as mulheres também, olha que importância, que relevância que nós temos como discípulas de Jesus. Em João, as mulheres ficaram ao pé da cruz quando os homens fugiram com medo, não é verdade? Mas foram as mulheres que ficaram ali aos pés da cruz, assistindo, e eu creio até que intercedendo no processo da crucificação. E Marcos, são elas que sustentam a fé genuína. Está lá em Marcos, no capítulo 5, dos versos 25 ao 34, e eu quero ser mais prática, por isso eu não leio, mas se você quiser anotar essa referência, faça isso. São elas também que, em primeiro lugar, vão ao sepulcro do Mestre, e elas recebem a tarefa de comunicar, primeiramente, a ressurreição de Cristo aos demais discípulos. Aonde está isso? Está lá em Marcos, no capítulo 16, dos versos 1 ao verso 8. Enfim, o Ide de Jesus, de Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 e 20, é para você, mulher. É para mim. É para todas nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com todas vocês até o fim dos tempos. Me perdoe, eu usei o gênero feminino. Eu usei no feminino propositalmente, porque eu já falei a você que as mulheres, elas faziam parte do rol de discípulos de Jesus. Já dei as referências para vocês. As mulheres foram relevantes no ministério de Jesus na Terra, como foi dito. Sendo assim, o nosso propósito, enquanto Igreja de Cristo, nas células, no reino, é definido por duas palavras: fazer discípulos. Amém? Eu e você fomos comissionadas a fazermos discípulas. O ID é para nós. Jesus provou, Jesus mostrou, exemplificou, deu autoridade, relevância às mulheres, ainda no início da sua caminhada, durante a sua caminhada e após a sua caminhada, onde vimos mulheres fantásticas sustentando a obra de Cristo, como Dorcas, por exemplo, e tantas outras mulheres que ali estiveram como discípulas de Jesus, dando continuidade à obra dele. Por isso a relevância, por isso que você é uma discípula genuína de Cristo, por isso que o ID é para mim e para você, por isso que nós vamos dar continuidade. Mas aí você pode parar para perguntar, Valéria, o que é o discipulado? Será que todas nós aqui temos alguma dúvida com relação a isso? O que é exatamente fazer discípulo? O que é o discipulado? Será que o discipulado é só acompanhar? O que será que Jesus fazia enquanto ele estava reunido com homens e mulheres? Enquanto caminhava? Enquanto parava? Enquanto comia? Enquanto dormia? O que será que Jesus fazia? Vamos lá. Queridas e queridos, né? Nós temos também alguns irmãos aqui. Discipulado é algo padrão. Discipulado é um estilo de vida. Discipulado é estilo de vida. É gerar em outra mulher, visto o tema, as mulheres e o discipulado,
a vida de Jesus em nós e sobre nós. Qual é o nosso estilo de vida? É o mesmo estilo de Cristo, né? O discipulado, os 12, depois tinham o codinome de apóstolos, testemunhas. E nós, como discípulas de Cristo, nós também somos testemunhas. Sendo assim, nós, mulheres, devemos ter o estilo de vida de Jesus Cristo. E o carro-chefe está na carta de Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, verso 2, que diz assim, eu vou ler para você. E que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora, vamos colocar no gênero feminino? Vamos. Só para a gente poder aqui ter um bom entendimento de quem realmente somos. Permita-me fazer isso. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a mulheres fiéis, idôneas, para instruir a outras. Eu pedi uma parte desse texto e coloquei propositalmente no gênero feminino, para que você se sinta coparticipante desse estilo de vida de Cristo, o estilo de vida do discipulado, a geração de vida em outras vidas. Você é mulher, discípula de Cristo, uma incubadora de outras discípulas. Você tem a autoridade de Jesus para gerar a vida de Jesus em outras mulheres e gerar o estilo de vida de Cristo a outras mulheres, porque lhe foi dada a autoridade dele sobre você, para você fazer isso. Isso é muito relevante. Nós, mulheres, temos, diante da palavra, faça discípulas em todas as nações, isso é imperativo, é uma comissão. Vai e faça. Amém? Então, podemos ter alguns exemplos? Podemos ter alguns exemplos, sim. Vamos aos exemplos masculinos, mas que isso se dê a você. Por exemplo, Paulo, que gerou Timóteo, que gerou a homens fiéis, baseado no texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 2, que eu li para você. Então, mulheres que também foram discípulas, e o caso de Timóteo também não é diferente. Ele tinha a sua mãe e a sua avó dentro dessa cadeia de cuidado. Não foi só Paulo, o discipulador de Timóteo. Ali nós temos a mãe dele e a avó dele, que são relevantes, mulheres relevantes. Talvez aqui nós tenhamos mulheres que foram discipuladas pelas suas mães, pelas suas avós, ou, quem sabe, suas pastoras, suas discipuladoras, e se tornam mulheres de Deus que têm também o estilo de vida de Cristo. Então, você é comissionada a ir e fazer discípulas. Eu creio que eu estou procurando ser bem didática, bem criteriosa, para que isso entre em você, para que você venha a gerar vida nas vidas. Porque esse é o discipulado. É gerar vida na vida. É gerar em outras mulheres o caráter de Cristo. É gerar em outras mulheres os atributos de Cristo. É isso que ele espera. Jesus, ele expulsou
expulsou aqueles 7 demônios em Maria Madalena, para que Maria Madalena fosse uma bênção. Ainda no Antigo Testamento, Raabe, ele consta na Galeria da Fé de Hebreus 11, na genealogia de Cristo. Por quê? Porque foi uma mulher relevante. E eu tenho certeza absoluta que eu estou diante de mulheres relevantes aqui. Você é uma mulher relevante. Você é importante para o reino. Deus conta com você. Você é uma discípula de Cristo e Deus conta que você venha a fazer discípulas. Amém? Bom, usando na prática, poderíamos pensar como escolher as nossas discípulas. Será que existe algum método, algum meio? Como fazer isso? Vamos novamente ao nosso modelo, que é Cristo, porque nós não podemos fugir do modelo cristocêntrico, não é verdade? Não podemos, né? Marcos, no capítulo 3, dos versos 13 ao 15, ele mesmo nos diz como escolheu. Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então, designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Então, como nós devemos trazer para nós, ou escolher, apesar do nome ser um pouco escolha, parece que você deixa alguém, mas, na verdade, essa escolha, eu prefiro chamar de direcionamento de Jesus. Como fazer? Através da oração, não há outro meio. Jesus fez assim. Em Lucas capítulo 6, se você ler parte do texto, vai estar escrito lá que Jesus, ele ficou a noite inteira orando. Depois ele chamou, e dentre aqueles discípulos que ele tinha, 12 deles foram escolhidos como apóstolos. O que é o apostolado? É o trazer mais para perto. São aqueles que estão mais próximos de Jesus. Ele tinha discípulos, mas tinha 12 que comiam com ele, que eram mais junto dele, que cearam com eles e que ele os levou até o fim. Como você deve escolher as suas discípulas? Ah, é você, você, você? Não, não. Na verdade, você pode ter algumas irmãs às quais você vai ter que orar a Deus sobre elas, e eu tenho absoluta certeza que você vai imprimir o caráter de Cristo, o estilo de vida cristão sobre elas por meio da oração. É por meio do ouvir, do sentir aquilo que Deus quer da sua vida para com a vida dessas mulheres. Não tem como ser diferente. Jesus fez assim, e nós devemos fazer assim também, né? Então, como escolher? Através da oração, se necessário for, através do jejum. Senhor, eu tenho aqui algumas líderes de célula, por exemplo, né? Nós estamos dentro de um contexto da visão celular, e eu tenho, imagina, pastora, você tem 160 células, 161, né? Hoje eu vou fazer a multiplicação de mais uma em Realengo. E como é que faz, pastora? Você tem 161 discípulas, esposas dos seus líderes de célula? Como é que fica? Nem vamos dizer 161, 100? É impossível, né? Na verdade, eu não tenho nem 8. Mas, pastora, por que você segmentou tanto?
Não fui eu, foi Deus quem fez. Através da oração, através de um jejum, através daquilo que Deus quer me usar para com estas mulheres, eu tenho 7, 8 discípulas, que é um número até um número bem relevante. Mas como eu sou integral, eu posso fazer isso. Hoje eu posso ter essas 8. Quando eu trabalhava e era pastora de distrito, eu tinha o meu trabalho secular, aí eu já não podia, eu tinha menos. Mas depois que eu vim para a igreja, então eu posso fazer um atendimento, inclusive durante o dia, tá? Mas como você pode trazer esse caráter para as 8 e que essas 8 possa imprimir, dar como estilo de vida aos demais, às demais? É isso que é importante. É isso que é importante. Eu recebo o pastor Josué, ele discipula os 6 pastores de rede, no caso, eu sou uma pastora de rede, e é isso que ele recebe, nós vamos passar para as nossas redes. Assim também o pastor Caio, da Rede Azul, né, o qual nós temos aqui os nossos queridos pastores Luciane e pastor Marcos, da Rede Supere, certamente recebe e vai passando para todo o distrito deles. Então, é dessa maneira que chega o mesmo estilo de vida, a mesma visão, chega lá no membro da célula. Mas, então, fala para mim o que nós devemos passar para as nossas discípulas. E aí eu coloquei alguns atributos, os quais nós devemos ter a preocupação de passar. Primeiro deles, o amor. Deus é amor, não é verdade? Jesus, ele era a essência, ou é, né? Porque vivo ele está, é a essência do amor. Então, tudo que você faz, você tem que usar o amor, o cuidado. O discipulado é cuidado. A comunhão é querer estar perto, ter prazer em estar junto. A transmissão de valores e princípios de vida. Que vida? A sua? Nós somos testemunhas, somos exemplos, mas também nós temos que passar, nós temos que transmitir os valores cristãos, aquilo que nós recebemos, nós temos que passar para as nossas discípulas e também os princípios da missão e do comprometimento com o nosso chamado. O que seria isso? O que nós podemos falar? Bom, a nossa igreja, né, é uma igreja em células. Nós estamos dentro da visão celular. Sendo assim, a visão celular, ela prescreve alguns conceitos que nós, como discipuladoras, temos que passar às discípulas. Quer ver alguns? Falar sobre a célula. Falar como foi o roteiro da célula. Como foi dado a célula. Como está a membresia da sua célula. O que ela pode trazer com relação a isso. E ali, a visão celular, ela também é um estilo. É o estilo da igreja de fazer evangelismo, de cuidado, de amar, de ter comunhão, de transmitir valores. Então, uma das coisas que nós devemos ter o cuidado com as nossas discípulas é com relação à visão a qual nós estamos inseridas. E essa preocupação eu tenho. Por exemplo, eu, como pastora de rede, a minha preocupação é discipular quem? As minhas supervisoras. Porque as minhas supervisoras, elas vão ter o cuidado de passar para quem? Para as suas líderes de célula.
Olha aí, tá vendo a cadeia de cuidado? E essas líderes de célula, elas vão ter o cuidado de passar para as suas colíderes, suas líderes em treinamento. E aí tem um outro pulo do gato que eu vou chegar lá, tá bom? E eu vou chegar lá quando eu começar a falar de GD, de grupos de discipulado. Mas espera aí um pouquinho, tá bom? Então, voltando um pouquinho, tá? Nós temos que estar comprometidas com a visão celular, com a visão da nossa igreja, tá? E com o chamado. Sim, nós temos discípulas que têm o chamado evangelístico ou outros tipos de dons e talentos. Isso nós temos que conhecer. Lembra que eu falei que uma das coisas e atributos que nós devemos passar é o amor, a comunhão, o ensino? Então, nós temos que conhecer as nossas discípulas. Como é que você está? Se ela é discipuladoras, nós devemos sim perguntar: está tudo bem com seus filhos? Como é que está o relacionamento com a família, né? Pai, mãe, esposo, os filhos, como eu já citei. Isso tudo faz parte de um contexto chamado vida. E discipulado é vida na vida. Se ela faz uma faculdade, como é que você está? Como é que tem sido as suas notas? Pastora, você não está querendo ser enxerida? Não estou querendo ser enxerida, não. Nem fofoqueira. Eu estou querendo ser apoio. Eu estou querendo que a minha discípula veja em mim uma pessoa que está querendo cuidar dela, que tem apreço por ela, que tem carinho. Uma pessoa que se preocupa com ela, se preocupa não só ela como líder de célula, ela como membro de célula, não, mas ela dentro de um contexto até funcional, ministerial, mas familiar também. Ou seja, o discipulado é vida na vida. Então, ela se sente feliz. Eu fico muito feliz quando o meu pastor pergunta: Valéria, como é que está o Paulo? Como é que está o trabalho dele? Como é que está você? Como é que estão os meninos? Como é que está o Mateus lá em Portugal? Então, eu fico feliz porque eu tenho um pastor que está me pastoreando. Ele quer saber da minha vida. Não esqueça também desta parte. Você tem todo o contexto ministerial para que o reino cresça, mas nunca esqueça que a sua discípula é uma pessoa, que ela está no mundo, que ela precisa de apoio, que ela precisa de carinho, que ela precisa ser pastoreada também pela sua discipuladora. Ela tem um pastor, ela tem uma pastora, mas ela precisa de alguém perto, né? Imagina você numa igreja aonde nós temos em torno de 22 mil pessoas. Só aqui na sede, nós temos aí em torno, eu não tenho o número certo, tá? Mas em torno aí de umas 18 mil ou 17 mil pessoas. Os pastores de rede, somos 6, o pastor Josué, os pastores de ministério não têm condições, né? Então, quem é que faz de perto esse cuidado, esse pastoreio, esse carinho? Você, discipuladora. O discipulado faz isso. Nós estamos numa igreja grande, mas somos cuidadas de maneira pessoal, individual. O discipulado é relevante, é importante, porque nos sentimos cuidadas, amadas, e também
somos cuidadas ministerialmente e por isso damos crescimento. É por isso que aqueles 12 fizeram uma revolução no mundo. É por isso que as mulheres que ali estavam com aqueles 12 e as mulheres da igreja do início do Novo Testamento foram relevantes. Por quê? Porque eram discípulas de Cristo. Entendiam o valor do cuidado, do amor, da comunhão. E a igreja de Cristo, ela cresceu e continua crescendo. Você é relevante para o crescimento do reino. Você é relevante aonde você estiver, seja numa igreja grande ou seja na sua igreja. Pastora, minha igreja tem 50 pessoas, 100 pessoas. Seja relevante. Faça, seja discipuladora, seja discípula. Procure, se envolva nessa cadeia de cuidado, de carinho, de amor, de evangelismo, para que a sua igreja cresça. Eu vou, para mim, sinceramente, baseada na história da igreja. Esta Igreja Batista Atitude cresceu por causa do discipulado. Vida na vida, crescimento. E a igreja, ela vai o quê? Crescendo saudavelmente. De maneira saudável, relevante, porque é baseado no crescimento da Igreja de Cristo. Tá bom? Mas, pastora, nós podemos ter um discipulado, ou melhor, discípulas estéreis? O que é isso? Né? O que é esterilidade? É que não faz vida. É que não gera vida, não é isso? A mulher estéril, lamentavelmente, ela não gera vida. E o que é uma discipuladora estéril? É quando não se reproduz ou não se consegue reproduzir os valores de Jesus na sua discípula. É isso mesmo? É. Ela não cresce, ela não discipula ninguém, porque ela, na verdade, não é discipulada. E não imprime nela o caráter de Cristo. E aí os encontros são meros bate-papos. Não foi para isso que Deus chamou a gente. Chamou as mulheres, você, mulher, não foi para bater papo. Bater papo é outra coisa. Você pode bater um papo, até você pode bater um papo com a sua discípula, passear com ela no shopping, mas não esqueça que discipulado é vida na vida. Discipulado tem todo um outro contexto, como eu já falei para você, um contexto ministerial, familiar, funcional, de carinho, de cuidado, de relevância, de gerar, motivá-la a ter dons. Isso é discipulado. Bate-papo é outra coisa, tá? Então, lamentavelmente, existe discipulados estéreis. É quando não se passa, não se reproduz os valores de Jesus no discipulado. E esses valores eu já citei para você. Tá bom? Aí é bate-papo. Aí é cafezinho, que pode ser feito em outros momentos, tá? Bom, periodicidade. Será que existe discipulado? Existe um fator de periodicidade? Sim, é bom ter. É bom que venhamos a ter essa, vou chamar de rotina, tá bom? O que é isso? Ele deve ser semanal. Você deve ter um encontro semanal. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Ah, não, deve ser outra coisa. Então, é um encontro semanal, se possível, com dia e hora marcada. Faz uma agenda. Por exemplo, suponhamos que você pode ter 5 discípulas, tá? Então, você tem uma agenda. Sabe por que é bom? Porque aí a sua discípula e você se organiza, né? Olha, por exemplo,
quarta-feira, 17 horas, eu tenho, vou receber a minha discípula Luciana. Pronto, Luciana. Então, ela vai vir aqui e eu vou ter um encontro com ela. Para quê? Para que nós venhamos a compartilhar estilos de vida. Ministério, família, se ela, por acaso, trabalhar fora, as demandas funcionais, vida na vida. Então, imprimir o caráter de Cristo. Filha, você tem orado? Você está lendo a Bíblia? Como é que está a sua vida com Deus? Você tem feito o seu TSD? Quando você acorda de manhã, puxa, Valéria, eu tenho que pegar um ônibus 7 horas, porque eu tenho que estar 9 horas no centro da cidade, eu acordo às 6. Filha, acorda às 5h30, meia horinha, para você fazer uma oração, para você ter um tempo ali a sós com Deus. Gente, isso é discipulado. Muitas vezes, isso você não vai ouvir no púlpito. Mas a discipuladora tem essa preocupação com você. De fazer você cada vez mais estar perto de Jesus. Isso é uma das nossas funções, mulheres. Então, essa periodicidade é relevante. Puxa vida, toda quarta-feira eu vou estar lá com a pastora Valéria, às 5 horas da tarde. Então, nós somos da discipuladora, já estamos orando por isso. Daqui a pouco eu vou receber a Luciana, a Mariazinha, a fulana, vou estar aqui, ela vai estar comigo. E o tempo, né? Bom, normalmente, o discipulado, ele dura em torno de 40, 50 minutos. Pode ir pouco mais além? Pode, depende da demanda, depende de uma situação. De repente, a sua discípula está trazendo uma situação que merece um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho. Mas o discipulado, assim como a célula, todas as coisas que permeiam a obra de Deus têm que ter aquele gostinho de quero mais. Tá bom? Quando você vem ao culto, não é gostoso você ouvir uma palavra e você pensar, uau, vai ter, domingo que vem eu vou estar aqui, né? Vou estar aqui, vou ouvir uma palavra. Que pastor abençoado, que palavra abençoada, né? Quando você vai à célula, não é a mesma coisa? E no discipulado, é a mesma coisa, né? Uau, eu recebi aquela palavra, puxa, que legal, eu precisava ouvir aquilo. Que bom, né? Quarta-feira que vem vamos estar juntas de novo, né? E ali Deus vai agir novamente, tá bom? Deixa eu te fazer um outro questionamento que eu até coloquei aqui. Os discipulados têm que ser feitos na igreja? Não. Gente, até podem, tá? Por exemplo, eu recebo aqui algumas discípulas, né? Em função de eu passar um tempo aqui. Mas não necessariamente. Você pode fazer um discipulado no shopping, mas aí é aquele tempo de discipulado. Depois você vai entrar nas lojas para ver preço de bolsa, para ver outras coisas, tá? Mas você pode se reunir, pedir um cafezinho, sentar com a sua discípula e ali, nunca esqueça, imprimir o estilo de vida de Cristo sobre ela, tá bom? Discipulado é isso, é vida na vida. Depois vocês vão ao cinema, vão comprar pipoca, é tão gostoso. Gente, discípulas, é uma delícia. Sabe por quê? Porque você vai estar com quem você ama. Jesus, ele coloca também o amor dele sobre nós e nós sobre elas. Então, imagina, é algo que você gosta de estar. Lembra que você orou antes?
para que Deus definisse quem você ia discipular. Então, ele mesmo, ele coloca este amor nosso sobre elas, tá? Então, não precisa, você pode ficar num lugar público, pode ser na sua casa, pode ser na casa dela, não tem problema. E aí eu vou falar um pouquinho sobre GD, tá? O que é discipulado em grupo, né? GD, né? Discipulado em grupo. Bom, você é líder de uma célula e você tem 8 mulheres, por exemplo. Sua célula tem 12 pessoas, tem menos mulheres do que homens. Ai, pastor, não dou conta de discipular essa mulherada toda, não. Eu trabalho fora, eu tenho marido, eu tenho filha, né? Como é que eu faço? Aí é que está. Você vai fazer um grupo de discipulado. Você vai marcar com essas mulheres, ou parte delas, um grupo, e ali você vai imprimir o caráter de Cristo sobre essas mulheres, ou parte dela. De repente, você tem uma co-líder, a tua co-líder fica com um grupo, você fica com outro, e ali você vai tratar o discipulado dentro das prerrogativas que você faz com uma ou com a outra discípula, aquele grupo de mulheres, que elas não têm discipuladoras, por quê? Porque não há mulheres, não tem um quantitativo de mulheres para que sejam discipuladoras e venha ter toda a sua célula discipulada. Eu não sei se eu me fiz entender. Se você tiver essa dificuldade na sua célula de que todas as mulheres serem discipuladas, faça grupos de discipulados. Usa a sua co-líder, usa a sua líder em treinamento, mas que todos, e para os homens também, tá? Os homens também podem fazer isso, logicamente, menina com menina, menino com menino, né? O líder da célula faz com os meninos, com os homens, e as mulheres fazem com as demais mulheres. Isso é importante, é relevante dizer. Pastora, mulher discipula homem? Não discipula homem, tá bom? Vida na vida gera intimidade. Então, mulher não discipula homem, assim como o homem não discipula mulher, né? O pastor Josué, ele tem uma preocupação em estar com os pastores de rede. É diferente, tá bom? Aí ele dá uma direção. Mas, pastora, como é que o pastor Josué discipula você? O Paulo está junto. O meu marido está junto. Entendeu? Normalmente, o discipulado, meu marido está junto. Mas, pastora, o pastor Josué não chama você para uma comunicação, uma instrução? Chama. Mas isso é discipulado? Não. Aí é diferente. Tá bom? Bom, eu tenho 8 minutos, então eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, mas eu fico sempre à disposição, né? Vocês podem depois, se quiserem, fazer alguma pergunta, mas ainda temos aqui alguns minutinhos que eu gostaria de deixar para que vocês, caso queiram, fazer uma pergunta, que às vezes uma dúvida de uma é dúvida de outras, né? Então, vocês fiquem à vontade, tá bom? Esses minutinhos aí que faltam, alguma coisa que vocês queiram saber, ou da visão celular, né? Mas aqui no nosso contexto é a questão do discipulado para mulheres, né? Alguém? Não? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Pastora, tem gente colocando no chat, tá? Tá. No chat. Deixa eu ver aqui. Se a senhora quiser, eu posso ler por aqui. Por favor, filhão. Pastora. Oi, Juliana.
Boa tarde, eu sou aqui da IBA de BH. Oi, querida! Eu te vi aí, que bom! Sim, novembro, né, pastora? Foi, juntamente com a Luciane e o Marquinhos. Sim, isso mesmo. Então, eu tenho uma dúvida. Às vezes acontece da gente ter perdido o discipulador. Como que acontece nesse caso, para você discipular sem ter um discipulador? Desculpa, eu não entendi. Quando perde? É, o seu discipulador deixou de te discipular. Ah, Você, como fica a sua situação como discipulador? como discipulador ou como discípula? Não, como discipulador. Você Então, também está discipulando, você está sendo discipulada e está sim. discipulando. A partir do Uhum. momento que você deixou de ser discipulada, como que fica a situação? Olha, se você deixou de ser discipulada, você deve ir, né, ao seu discipulador. Por algum motivo, ele não está discipulando mais. Por algum motivo. Bom, ele deve dizer para você os motivos pelos quais ele não pode ou ele não se sente mais confortável para exercer essa função pastoral, que não deixa de ser. Bom, aí o que ele deve fazer? Ele deve delegar a uma outra, e aí tudo é coração, né? Juliana, ele deve dizer assim, olha, eu não posso discipular você por motivos XYZ, mas, Juliana, eu quero dizer para você que existe a supervisora da minha rede tal, e eu já conversei com ela, e ela gostaria, orou, e gostaria de discipular você, Juliana. Vamos marcar um encontro para que vocês duas possam estar juntas, orarem vocês duas, e Deus confirmando vocês começarem a estabelecer um relacionamento de discipulado. Agora, ficar sem discipulado não dá, Juliana. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. A discipuladora, ela deve promover isso. Se ela não puder, ela deve encontrar e não nunca deixar a ovelha solta. Eu me fiz entender, querida? Perfeitamente, pastora. Obrigada. Mas tinha uma pergunta aí no chat. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou? Boa tarde. O membro de célula pode ser um discipulador? Pode, com certeza, ele pode. Não tem problema nenhum. Ou apenas o líder co-líder? Não, não. O membro de célula ele pode ser um discipulador. Eu mesmo tenho na minha rede alguns membros de célula que são discipuladores, homens e mulheres fantásticos, cheios do Espírito Santo. Tá? Na verdade, o Senhor chamou a todos nós, né? E de fazer discípulos. E, normalmente, essas pessoas que gostam, que imprimem o caráter de Cristo em outras pessoas, são líderes e às vezes nem sabem, mas certamente serão os seus futuros líderes de céu. Muito provavelmente você vai multiplicar com eles. Deixa eu ver aqui. Pastora, tem a Tainá. A Tainá está levantando a mãozinha aí. Oi, Tainá, pode falar. Tainá. Desculpa. Olá, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde. Então, pastora, é uma situação que eu presenciei, né? E aí eu gostaria de saber como poderia ser resolvido em relação ao discipulado. Uma pessoa que veio de uma outra célula encaminhada, né, para ser auxiliar e tudo mais, acabou não se adaptando tanto aos líderes, né? Os líderes, eles estavam ali, eles se tornaram discipuladores desses co-líderes também, né? E aí eles estavam ali caminhando juntos, os líderes sempre indo, né, assim, buscando eles e tudo mais, líderes e discipuladores, né, desse casal, foi um casal. E aí, vou falar mais da parte da mulher, né? E aí, não teve muita adaptação, ainda que a discipuladora estivesse indo bastante atrás, procurando tudo mais, acabou não indo. E aí, a discípula, ela acaba sempre recorrendo à antiga discipuladora dela. O que fazer nesses casos, assim? Ficou claro ou ficou confuso?
ela era de uma outra denominação, de uma outra rede, é isso? Não, da mesma rede, eram todo mundo Outra da mesma célula. célula. A célula multiplicou e ela foi com os líderes para essa nova célula multiplicada. Já entendi. Olha, a princípio, se houver um consenso dos líderes de célula atuais com aquela que multiplicou, não tem problema. Se houver um consenso. Porque também tem a questão da empatia, né? Exato. Tem a questão da empatia. A pessoa já estava assim, vou chamar acostumada, apesar de não ser um bom termo, com aquela discipuladora. Se os líderes de célula atual não verem problema, não tem problema nenhum, não, de maneira nenhuma. Então, é porque tem, assim, tem um conflito de... a discípula, ela não diz que tem vontade, né, de voltar, mas ela está sempre procurando a antiga líder. E aí, a discipuladora, ela tá assim, constrangida de falar que tudo bem ela poder voltar, né? Para caso ela não se sinta ofendida com isso. Porque, assim, ela participa da célula mais que a discipuladora anterior. Não se sente, é isso? Isso. Eu acho que essa pessoa está um pouco confusa, né? Porque ela quer ficar na célula atual, mas ela não quer se submeter à autoridade da célula atual, é isso? É isso que não fica muito claro, entendeu? Ela está ali, ela ajuda, ela é ativa, ela é participativa, ela vai sempre, não falta, mas ela está sempre buscando a antiga líder. A antiga líder não é a discipuladora dela, a discipuladora dela saiu, se mudou, entendeu? Ela só está buscando a líder, a antiga líder dela. Então, isso que está causando confuso, e eu fico assim, como que seria resolvido esse caso? Olha, nada que uma boa conversa 3, né, não resolva, porque isso tem que ser conversado, a antiga líder, a pessoa e a atual. Está havendo uma confusão, e essas coisas têm que ser resolvidas, porque senão isso vai ficar gerando constrangimento. Sim. Isso não é bom, né? Tainá, procura colocar todos ou todas, né, no mesmo ambiente. Exatamente. E ali conversar. Isso tem que ser resolvido, porque normalmente o final disso não é muito bom, não. Ótimo. Tá? Mais alguém? Sim, tá ótimo, obrigada. Pastora, tem umas perguntas no chat, eu vou ler aqui para a senhora. Teve a primeira da Cris, e ela perguntou como funciona as mulheres que não querem ser discipuladas, por mais que eu insista, né? No caso, ela insista. Isso lamentavelmente acontece. Tem pessoas que não querem, né? Nós não podemos obrigar a pessoa a ser discipulada, mas nós devemos orar e dizer assim, olha, você tem, e eu quero passar para você o caráter de Cristo, eu gostaria muito de poder lhe ajudar, eu estou orando por você, aí é uma conquista. Isso acontece. Na minha rede mesmo, eu tenho pessoas que eles não dizem para mim que não querem, mas fogem. Para mim é a mesma coisa, né? Fogem. Aí tem líder de célula que eu pergunto assim, como é que está o discipulado? Como é que estão os seus discípulos? Ai, pastora, fulano de tal fica faltando, não vem. É mais ou menos isso, a pessoa não dá a devida importância. Então, quanto a isso, é um trabalho meio de formiguinha, tem que conquistar essa pessoa, para que ela possa entender o quanto ela está perdendo não sendo cuidada, não sendo amada, porque o discipulado é isso, é cuidado, é relevante, é bom para o crescimento, mas, infelizmente, acontece sim. E aí a gente não pode obrigar, né? Agora, o líder de célula, a líder de célula, para ela ter chegado a uma função de pastora de célula, ela tem que ser discipulada e tem que discipular. Pelo menos na minha rede, eu não quero líder de célula que diga que não discipula
e que não quer ser discipulada. Porque se ela chegou nesse grau de pastora de célula, ela tem por obrigação, não junto a mim, mas junto ao reino, de ser bênção na vida daquela membresia a qual Deus deu a ela, né? É isso aí, é premissa, é premissa. Mais alguém? Eu não sei se eu respondi, espero que sim. Pastora, a senhora tem tempo ainda, porque estão surgindo mais perguntas no chat. A senhora tem tempo ou a senhora prefere que depois eu mande para a senhora, eu pego com eles pelo WhatsApp, mando para a senhora e depois respondo para eles? Não, filho, eu posso ficar mais uns 10 minutinhos aqui, então, e depois você pode me passar as outras perguntas que eu respondo. Tá bom. Isso aí fica à vontade, tá bom? Tá bom. Então, eu vou ler essas que postaram agora, até agora, e depois as que postarem depois, eu já estou colocando o telefone aqui da Rede Super e as pessoas me passam por WhatsApp. Então, tá bom. Tem uma aqui que ela falou o seguinte: boa tarde, pastora, sou membro na PIB de Itaboraí e líder do Ministério de Discipulado na minha igreja. Perdão, na minha igreja o discipulado tem um caráter de integração, não temos células. Acha que esse formato é eficaz? Me diz sua opinião sobre isso, por favor. O discipulado, ele tem muito a ver com membros, com a membresia, com a comunhão, com a igreja, né? E o que é a célula? A célula é a igreja em casa. A célula é a comunidade em tamanho menor que pertence a uma comunidade maior, né? Ou seja, a nossa igreja é uma igreja em células, ou como se fosse micro-igrejas, atitudes que funcionam de maneira tão relevante quanto a igreja maior. Então, não que você não possa fazer o discipulado, que bom que tem, mas quando você tem o discipulado contido na célula, ele se torna bastante eficaz. Sabe por quê? Como é que ficam as pessoas que não têm discipuladoras para todos, em função do quantitativo de pessoas na integração? Né? Porque, pelo que eu entendi, é um ministério de integração. Será que esse ministério de integração ele contém todas as pessoas que possam atender toda a igreja? Talvez não, né? Talvez muitas pessoas elas não estão sendo discipuladas, cuidadas, porque o ministério não tem um quantitativo para atender a todos. Já na célula, como premissa, o discipulado como fator de importância e relevância, aí sim, aí a célula ela tem que fazer, ela deve fazer, porque é premissa para que ela funcione e dê crescimento ao reino. Então, olha, a visão celular ela é bem importante e relevante para nós crescermos, né? Veja aí o início da igreja. O início da igreja de Cristo foi assim. Ele discipulou homens e mulheres, né? Por isso que nós crescemos. Tem mais uma pastora, da Renata. Pastor, estou começando a entender a visão celular. Não entendi quem são essas discípulas na estrutura da visão celular. São diferentes das líderes de célula? Não, a líder de célula, ela é discipuladora e discípula por excelência, tá? Mas não necessariamente só ela. Os colíderes ou as colíderes dela, ou as líderes em treinamento, também são discipuladas pela líder de célula, devem ser, tá? Lembra que eu falei daquela cadeia uma cadeia, vamos dizer assim, de cuidado, tá? E os membros da célula também podem ser discípulas e discipuladoras, por que não? Porque aí o estilo de vida, como nós vimos lá no início,
ele é implementado do líder da igreja, né, do pastor da igreja, passando por toda a liderança até chegar ao membro. Então, não tem problema nenhum. Todos nós que somos salvos e queremos os atributos de Cristo, podemos ser discípulas e discipuladoras. Isso aí é bíblico, né? E de fazer discípulo, então podemos sim, tá bom? Precisa ser só líder, não. Aí, pastor, a Cris faz aqui um elogio ao Gilberto, pastor Gilberto e a pastora Raquel. Ela está indo para a Rede Verde agora, está sendo discipulado, vai estar sendo cuidado por eles. E o Ronilton falou o seguinte: pastora, a paz, posso discipular quem está na célula, mas não é da IBA, e sim de outra igreja? Então, quando a gente faz o discipulado, uma das coisas que a gente implementa, que eu falei, é a parte ministerial, né? Então, todo o conteúdo do Ministério Atitude, ele deve ser implementado nos nossos liderados, nos nossos discípulos. Se essas pessoas não são da nossa igreja, como é que será que eles estão vendo isso? É uma pergunta, sabe, Ronilton? É algo que você deve se perguntar e perguntar essas pessoas que querem discipular. Na verdade, Jesus ele não criou denominação nenhuma, não é verdade? Ele não criou bandeira nenhuma. Ele manda apenas, Mateus 28, e fazer discípulos. Implemente o meu caráter em homens e mulheres para que a igreja seja relevante. Mas, quando você entra nessa parte mais ministerial, esse é o cuidado, Ronilton, tá? Você tem que ver como é que eles abordam isso, como é que eles veem isso, tá? Então, não que eles não precisam de cuidado, eles precisam de cuidado, até porque são ovelhas de Cristo, mas essa parte ministerial, essa parte a qual, por exemplo, você fala das coisas da igreja para uma pessoa que não é da igreja, promove a igreja para pessoas que não são da igreja, talvez isso gere um pouco de confusão na cabecinha deles, tá? É isso. Aí, Ronilton, fica à vontade. Ronilton é da minha rede, pode conversar depois à parte comigo mais um pouquinho, se quiser. Pastor, a última pergunta não tem nome, né? E quando a discipuladora ou a discipuladora expõe coisas particulares e causa feridas, o que fazer? Eita! Ai, Jeová, aí não pode não. Misericórdia! Olha, discipulador é o túmulo. Desculpa falar isso, né? Misericórdia! Olha, se uma discipuladora faz isso, ela não pode nem ser discipuladora, nunca. Ela lamentavelmente não pode ter esse codinome, não pode. Porque discipulado é vida na vida, não é vida nas vidas, não, gente. Então, o discipulado é cuidado. Misericórdia, isso realmente é como eu pastoreio, né? Entenda bem, eu por acaso estou no gabinete, porque hoje eu já fiz 2 gabinetes. Eu, quando saí daqui, o que eu falei aqui, o que eu ouvi aqui, fica aqui, tá? Quem ouviu foi quem me falou, porque também eu ouvi, eu e o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Pelo amor de Deus, o que se fala em discipulado, você não fala nem para o seu marido. Não fala. Tá? Só tem um motivo que você pode falar, eu até brinco, tá, gente? Ô, pastora, quando eu sair daqui, eu vou me matar ali. Aí eu não vou deixar. Aí eu vou falar com segurança, ó, segura a porta, não deixa essa mulher sair daqui, porque ela quer fazer alguma coisa ruim, entendeu? Aí só nesse caso, mas fora isso, agora tirando a brincadeira de lado, gente, não pode, de maneira alguma. Gera isso mesmo, gera feridas. E olha,
Só Jesus para curar. Só Jesus para curar. Agora, em gabinete, estou falando em discipulado, em gabinete, eu recebo pessoas que foram feridas por pessoas que foram maculadas na sua intimidade. Não pode, não pode. Intimidade é vida na vida. É imprimir o caráter de Cristo. Quer ver um exemplo? Jesus nunca falou quem era Judas verdadeiramente, e ele sabia. Ele apenas disse: você me trai com um beijo. Já no final, antes de ir para o Calvário. Mas ele já sabia que era Judas. Mas ele tratou Judas como discípulo e amou o traidor. Então não se pode falar. Tá bom? Uma repescagem aqui, pastora, mas é uma pergunta bem interessante. Em uma igreja, Juliana, não sei se ela é da Rede Verde, ela pergunta: pastor, em uma igreja pequena, os líderes de célula podem ser discipulados por líderes da igreja sede? Pode, pode. Eu tenho uma discípula que é pastora de uma igreja campus. Pode, não tem problema nenhum. Tá? Pode sim, deve. E é uma fofa. Pode sim. A igreja sede, ela pode ter pessoas que discipulem uma igreja campus, como eu faço com uma pastora de igreja campus. Não tem problema não, tá? Essa é a pergunta, filho? Era assim, pastora. Tá bom. Mas, Ana, glórias a Deus, ainda bem que o reino não tem cor, porque a gente pode caminhar com a senhora, né? É um prazer, viu? Você e a Lu. É muito bom a gente caminhar com a senhora. Tá aí. Pastora, muito obrigado. Antes de me despedir, eu queria dar um recado ao pessoal. Gente, nós somos da Rede Supere. A Rede Supere é uma rede de apoio às igrejas que querem caminhar no celular, na Visão Atitude. Se você é de alguma igreja que quer caminhar na Visão Atitude, conversa com o seu pastor e apresenta, vem conhecer a gente, que a gente não quer que ninguém seja a nossa denominação, a gente quer ajudar a caminhar na Visão Atitude. E também sigam a gente pelo Instagram, @RedeSupere, e todo esse conteúdo a gente normalmente coloca só na plataforma, mas como a procura foi muito grande, eu vou colocar no YouTube também da Rede Supere. Quem quiser conhecer o nosso site é www.redesupere.com.br. Pastora, muito obrigado pelo seu tempo. Nada. As pérolas, tem muita coisa anotada, glória a Deus. A senhora... Amém, glória a Deus. Até para escrever um livrinho aí para a gente. Poxa, que Deus continue usando a senhora. Boa. Que Deus continue usando a senhora, e é uma honra a gente poder caminhar aí aprendendo com a senhora, pastora. Que Deus abençoe muito. Amém, filhos. Obrigada, pastora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente. Temos que repetir mais vezes, como me ensinou. Estamos juntos. Que isso. Olha, Marquinhos e Lu, sempre que precisarem, estejam aqui, tá bom? Muito obrigado pela Obrigada, senhora. Obrigada pelo carinho. E a vocês também, muito obrigada pela participação. Obrigada, e aí o Marcos vai pegar aí todas as perguntas e eu respondo, ele me diz como é que eu faço para chegar a vocês, tá bom? Mas vai ser um prazer, tá bom? Muito obrigada. Depois por WhatsApp. Muito obrigado, tá, pastora? Que Deus abençoe. Ótima tarde a todos. Obrigada, gente. Para vocês também, tá, gente? Muito obrigada pelo carinho. Tchau, senhora. Tchau, Lu e Marcos. Deus abençoe, tá? Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Muito bom estar com vocês. Valeu, obrigada. Beijo. Beijo. Cris, se você quiser, depois eu te explico no Zap algumas coisas, tá? Devido àquelas questões que você colocou, manda um Zap para mim, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe a todos, gente. Pastor Leandro, aí de Cabo Frio tá benção, hein? Glória a Deus, bom estar com vocês. Pastor Amadeu, muito bem, seja muito bem-vindo. Vamos caminhar. Depois
responde aquelas perguntas da nossa fichinha para a gente ir mantendo contato. E quando quiser, a gente bate um papo aí para a gente conversar sobre a visão celular. Que Deus abençoe todos vocês, tá, gente? Um grande abraço. Vanessita! Beijo, gente. Deus abençoe.